Saudações, queridas pessoas que nos acompanham aqui em nosso Start Hora do Desafio. Agora nós teremos a nossa aula aqui dos desafios musicais e vamos continuar agora o nosso ritmo tradicional falando aqui de alguns pintores, pois já terminamos a semana de estudos intensivos. Estamos na atividade 2, na terceira aula do desenvolvimento. Vamos relembrar esse negócio aqui, que faz tempo que a gente não vê. Então, ó, nós estamos nos itinerários formativos de aprofundamento curricular e o nosso aprofundamento é o Start Hora do Desafio. Estamos na unidade curricular Como se tornar um resolvedor de problemas. E, novamente, estamos na atividade 2 dos desafios musicais. Nisso, nós estamos em contato aqui com os eixos estruturantes. Investigação científica, sim, porque nós vamos abordar o método científico em nossas aulas, sendo auxiliados pela ideia de processos criativos, arte e ciências amalgamados no mesmo sentido. E as habilidades? Compreender e analisar processos de produção e circulação de discursos em diferentes linguagens. E aí, também analisar o funcionamento das linguagens para interpretar e produzir criticamente esse discurso. Aí, nós faremos isso em diversas semioses, pode ser visual, verbal, sonora, gestual. Então, se a gente fosse resumir, estaria ligado a compreender e analisar processos de produção e circulação de discursos e analisar o funcionamento das linguagens para interpretar e produzir discursos também, de forma crítica. E o nosso resumo. Então nós começamos aí com uma contextualização, pegando os elementos do som que foram trabalhados lá na atividade 1. Aí depois nós fizemos a experimentação, a criação visual a partir de audições. Um painel mesmo, tendo em vista 3 possibilidades sonoras. Trilha sonora de jogo, música erudita e trilha sonora de filme. E depois, uma pesquisa com artistas que usam música em suas composições visuais. Então, alguns pintores aí. E, dentre eles, nós vimos aí o Vassily Kandinsky, o Paul Klee, e hoje nós veremos um artista assim que é bastante conhecido de vocês. Eu tenho certeza que vocês já devem ter observado algumas das obras deles em algum lugar. E não esqueçamos aqui da nossa integração, porque nós vamos ver o quadro integrador daqui a pouco. Então, deixa eu ligar aqui a nossa canetinha. Então, nessa atividade, nós vamos ter aqui a continuação da construção do glossário com alguns outros componentes, mas principalmente oficina de produções textuais e workshop de técnicas de comunicação. Também tem esse cenário que poderá ser criado a partir dos nossos painéis, tendo em vista as 3 audições que faremos, com o componente dos jogos de tabuleiro ao RPG. E aqui o nosso quadro integrador para a gente ver tudo que está acontecendo, tudo junto ao mesmo tempo. É como se os componentes dassem as mãos e caminhassem juntos. No nosso momento aqui, nosso cinza aqui, ó, nós vamos investigar processo de produção e composição de músicas e elaborar um painel coletivo de produções musicais. Pensando no quê? Sim, pensando em alguns pintores aqui como referência. E com vocês, Piet Mondrian. Nossa, que cara impressionante! Então como que ele trabalha? Bom, ele trabalha dentro dos limites mais estritos de precisão, limitando-se apenas à essência mais pura, aos blocos de construção mais fundamentais da obra de arte. Ok, mas vamos falar em português isso aqui, ó. Então é assim, ó. O Piet Mondrian trabalha dentro de limites bem estritos na hora de fazer a composição. E ele busca isso fazer com bastante precisão. Vocês vão entender isso na hora de observar bem a obra dele. Não essa obra aqui. Porque essa obra aqui, ó, é a Grey Tree, ela é de 1911. Então, seria uma árvore cinza e se você observar a obra, você perceberá que é simplesmente isso mesmo, é uma árvore cinza com bastante tons de cinza e uma árvore no meio. Certo, certo. Só que essa obra aqui, como ela é de 1911, ela faz parte da carreira inicial do Mondrian. E o artista, ele não se mantém, eu trabalho assim,
desse jeito e vou morrer trabalhando desse jeito, sabe? Eu não vou mudar a minha técnica. Não, o artista ele sempre muda. Até mesmo se você pega, por exemplo, o Picasso. O Picasso ele não tem só a fase cubista. Ele trabalhou de diversas outras formas. Inclusive, as primeiras obras do Picasso, elas são numa pintura até numa estética mais clássica. E aí depois você observa que ele começa a ser um pouco mais disruptivo dentro das composições visuais dele. Enfim, voltando para o Mondrian aqui, ó. Dentro dos limites mais estritos de precisão, ele tem bastante precisão na hora de trabalhar e ele tenta pegar a essência mais pura da obra de arte. Ou seja, os blocos de construção mais fundamentais da arte. E o que seriam esses blocos? Ó, linha e cor. São esses dois elementos aqui que são os mais básicos de uma obra de arte. Se você quer fazer uma casinha, você vai estar utilizando linha e cor. E olha só, está pronta a nossa casinha. Eu usei só vermelho porque eu fiquei com preguiça de ficar mudando a cor na tela aqui, tá? Então, linha e cor são os dois elementos mais fundamentais da obra de arte. E é isso que o Mondrian vai colocar aqui, meu irmão. É isso mesmo. Então, qual que é a abordagem dele? Tentativa de se centrar exclusivamente na emoção que a linha e a cor criam. Que emoções um desenho de uma árvore cinza podem transmitir? É uma sensação, é uma ideia. Então nós temos aqui a obra Árvore Cinza, tá o texto na frente, mas dá para ter uma dimensão de que tem uma árvore cercada de cor cinza, certo? Certo. Mas e só a linha e a cor? Só a linha e a cor. Vamos observar? Então tá aqui, ó. A Composition 2 em Red, Blue and Yellow, ou seja, a composição 2. Vocês lembram? O Paul Klee também gostava de colocar composição no nome das obras dele. O Kandinsky também, a composição 5. Então, o Mondrian também tem as composições dele, composição 2, em Red, Blue and Yellow. Se você for parar para pensar, Red, Blue and Yellow são as três cores básicas. Vermelho, azul e amarelo. São as três cores básicas. E aí a gente tem as linhas de cor preta, né? Então tá aqui, linhas bem retas. Lembra quando a gente comentou da precisão no slide anterior? Então, precisão é isso, ó. Então você tem uns quadrados, você não tem borrões, não, você tem uns quadrados perfeitos, linhas retíssimas, perfeitas, feitas com precisão. Depois a gente vai dar uma olhada como ele faz isso. Tem tudo uma técnica, não é... O Mondrian ele sabia pintar retinho porque ele nasceu com esse dom. Não, ele usava umas técnicas, porque é muito difícil pintar retinho mesmo. E aqui a gente tem uma informação interessante sobre os estúdios de trabalho dele. Então, pense num estúdio branco, um branco bem ofuscante, com vermelhos e azuis cortando por causa das luzes da janela. Então, um estúdio todo branco, bem parecido com o nosso aqui. E aí, luzes vermelhas e azuis cortando ele, certo? E o que acontecia? Bom, o estúdio, o espaço que ele utilizava para pintar, acaba virando uma extensão da obra. Então ele vai pintando ali e sabe que você está pintando em alguma coisa, às vezes respinga, às vezes sobra, você sai da folha, você sai da tela e aí o espaço acabava virando uma extensão da obra. Você tinha resquícios das obras de arte no espaço em que elas eram feitas. Olha só que impressionante. E esse era um espaço para vivenciar uma construção harmoniosa envolvendo esses elementos fundamentais. As cores e as linhas. A gente vai repetir isso aqui várias vezes, tá? E essa obra é de quando? Essa obra já é de 1930. Aquela obra anterior, a Grey Tree, a Árvore Cinza, era de 1911. Então a gente já tem uma mudança aí na composição do artista, porque ele vai tendo transformações. Pensa assim, a sociedade vai sofrendo transformações. A gente pode perceber que entre 1911 e 1930, nós tivemos aí uma Primeira Guerra Mundial que foi bastante sanguinária e destruiu toda a Europa e destruiu algumas outras regiões do mundo. Mas isso acaba refletindo na obra de arte. Não tem como o pintor ele ser
alguém alheio às coisas de seu tempo. E aí entra uma questão interessante, né? Tá, então o Mondrian era europeu, certo? Ele era neerlandês. Neerlandês. E o que é neerlandês? É uma pessoa que nasceu nos Países Baixos. A gente conhece, às vezes, popularmente os Países Baixos como Holanda, mas Holanda é só uma das regiões dos Países Baixos. Então, ele era neerlandês. A Holanda, a Netherlands, se for falar o nome que eles utilizavam, não é necessariamente um país que foi atingido de forma tão crucial pela guerra. É claro que houve sim o conflito lá, principalmente quando as tropas alemãs vão para invadir a França, aí começam a cavar trincheiras, e aí a gente tem aquela famosa guerra de trincheiras depois que eles tentam invadir a Bélgica, mas a Holanda não foi o país mais afetado da guerra. Só que isso reflete, porque o nosso tempo influencia sobre aquilo que a gente está atuando. A gente está tendo um conflito atual. Nós não estamos vivenciando de forma direta esse conflito, mas isso acaba afetando a nossa questão de visão sobre o mundo. Quando a gente sabe que está tendo um conflito, é claro que estão tendo outros conflitos também, mas só um está ganhando repercussão. Pense sobre isso. Mas, quando a gente está vivendo um momento de conflito, a gente tem uma certa influência sobre a nossa cabeça. A gente sabe que o mundo não está em paz. Bem, aqui ó, a gente falou do método. Vamos falar do método? Então, primeiro vamos olhar essa obra aqui que ela é muito impressionante. É a Broadway Boogie-Woogie. Boogie-Woogie é um subgênero do blues. Então, e Broadway tem a ver com todo o estrelato lá dos United States of America. Então, vamos pensar aqui primeiro no método e a gente vai conversando disso com relação a Broadway Boogie-Woogie, que é essa obra aqui. Linhas pintadas à mão de modo cauteloso e meditativo. E você consegue perceber aqui que tem bastante cautela. A linha não está torta, gente. Está bem retinha, um negócio bem perfeito. E linha, a gente está falando dessas linhas amarelas aqui. Então a gente está em contato aqui com uma obra que tem predominantemente um fundo branco, linhas amarelas, e essas linhas são entrecortadas por cores azuis, vermelhas. Basicamente isso, assim, se for fazer uma descrição mais fria dessa obra. Enfim, então são linhas pintadas à mão de modo bem cauteloso e meditativo. Depois, em algumas obras, nós temos linhas pretas aplicadas na tela. Vamos voltar aqui só para a gente ver a Composition 2. A gente tem essas linhas pretas aplicadas na tela que estão quase ficando vermelhas de tanto que eu grifei elas. Recortes coloridos ordenados até ser encontrada a harmonia desejada. Isso aqui é um fator interessante porque a harmonia desejada pelo pintor, não é pela gente, não. Então, o pintor ele vai pensar naquilo que lhe agrada também na hora de fazer a composição dele. Então, é muito complicado falar assim, a obra do Mondrian não me traz nenhum tipo de sensação, mas trazia para ele, sabe? Então, acho que isso também é um fator importante. Então, ele encontrava uma determinada harmonia que estava dentro da concepção dele de harmonia e ordenava alguns recortes coloridos. Em seguida, aqui está o pulo do gato, ó. Em seguida, ele removia esses recortes e substituía por tinta nas cores primárias. Então, ele usava recortes para conseguir essa perfeição aqui desses quadradinhos milimetricamente perfeitos. Porque se eu estou fazendo um quadradinho aqui, ó, ele já está ficando torto. Já sobrou linha ali para cima. Então, quando você tem os recortes, isso fica um pouco mais fácil. E mais um fator aqui interessante é isso aqui, ó. A criação da obra poderia levar semanas ou meses. Porque às vezes acontece o seguinte, a gente vai analisar a obra de arte e pensa na obra de arte como valorização da técnica. Então, se uma obra é bastante complexa, você teria dificuldades de fazer, de reproduzir essa obra, então aí sim nós temos uma verdadeira obra de arte, porque, cara, isso aqui é difícil de fazer, não é para qualquer um não, meu. É para quem estudou arte mesmo. E aí a gente tem algumas concepções bem complicadas com relação a isso. Então, só é artista quem tem a técnica específica. Só que as técnicas mudam com o passar do tempo. E aí a gente tem uma outra questão, que é a diferenciação entre arte e artesanato. Então, o artesanato seria
uma obra feita com um determinado objetivo. Um exemplo, um vaso. Um vaso seria artesanato, porque ele é feito, sei lá, para colocar flor. E a obra de arte seria, por exemplo, uma pintura. Por quê? Porque a arte seria aquilo que não tem serventia. É uma obra de arte feita com a intenção do artista se expressar. Ah, porque o Mondrian fez esse desenho aqui, ó, porque ele estava com a intenção de desenhar o metrô, sabe? Isso aqui é a planta do metrô lá da cidade dele. É por isso que ele fez isso aqui. Não tem nada a ver. Ele estava buscando algum tipo de inspiração e transformou essa inspiração numa obra de arte. Ou tem um pensador chamado Vygotsky, que ele fala que a obra de arte é a nossa capacidade de socializar alguma coisa que estava dentro da nossa cabeça. Então você está com um determinado, sei lá, sentimento no seu coraçãozinho ali te apertando, e aí você cria uma obra que vai fazer com que as outras pessoas possam interagir com esse sentimento que era só seu. Isso é mais ou menos a ideia do Vygotsky. E a gente tem isso no Mondrian. Só que aí as pessoas separam a arte de artesanato como se as produções culturais que tivessem o objetivo fossem feitas para alguma coisa. Então isso aí é artesanato, não é arte inferior, de qualquer forma. Então, vamos tentar combater um pouco essas ideias que são um pouco fixas, porque elas acabam criando hierarquias. E nem sempre essas hierarquias elas são positivas para a gente pensar e refletir o papel da arte na sociedade. Mas, sigamos aqui, ó. Aqui tem um elemento fundamental, 3 elementos aqui fundamentais para a gente falar sobre a obra do Mondrian. Primeiro, ele buscou reescrever os livros de regras da arte contemporânea. Então, tinha todo um padrão de que a arte devia seguir. O Mondrian falou assim, meu irmão, esquece isso aí, eu vou trabalhar do meu jeito. Um exemplo aqui de como ele tentava ser disruptivo na hora de fazer as pinturas dele. Olha isso aqui, ó. Pintar com a tela na horizontal. Pintar com a tela no chão. Por quê? Por que ele fazia isso? Permitia uma nova perspectiva da pintura. Então, às vezes a gente tem uma curadoria, por exemplo. O curador lá do museu, ele vai pegar a obra e vai pensar, essa obra fica melhor exposta nesse determinado espaço. Essa outra obra, ela deve ficar mais para cima. Essa outra aqui deve ficar na parede mais para baixo. E o Mondrian não, ele já pegava, vou pintar essa tela no chão e depois a gente vê onde que ela vai ser exposta. E aqui tem um elemento bem interessante. O Mondrian tinha uma inspiração. Buscar ordem a partir do caos do universo. Então vou dar uma olhadinha rapidinho aqui na obra New York City de 1942 e pensar o quanto que ela está bem ordenada dentro da tela. Pensando assim, tem um fundo branco, várias linhas predominantemente amarelas, algumas poucas linhas vermelhas e algumas poucas linhas azuis. E são linhas perfeitas, retas, como se fossem feitas com fita crepe, por exemplo. Então, ele está ordenando a partir do caos do universo. Porque se a gente for parar a pensar, pega, por exemplo, a segunda lei da termodinâmica, a gente tem que a tendência do universo não é simplesmente a ordem. Muitas vezes está ligada à questão da desordem. Então, quando a gente tem isso dentro do próprio universo, a gente pode pensar, por exemplo, na teoria do caos. Que tem aquela famosa frase, uma borboleta batendo suas asas no Atlântico pode provocar um furacão no Pacífico. O que isso quer dizer? Ele está dizendo que borboleta pode causar furacão? Não. Ele está dizendo que os eventos que estão relacionados a algo que aconteceu podem ser imprevisíveis. Então, quem diria que, por exemplo, o consumo de determinado animal em alguma região do mundo poderia gerar o desenvolvimento da Europa? Porque é isso que um pensador chamado Jared Diamond fala. O consumo de carne, a domesticação de animais levou ao maior desenvolvimento da Europa no sentido de conseguir conquistar os outros povos. Então é isso. É difícil a gente conseguir prever o que determinada ação em nossa vida às vezes pode causar toda uma mudança em diversos fatores. E o Mondrian buscava isso. Ordem em meio ao caos do universo. Então, eu aguardo vocês aqui na interação para a gente conversar mais um pouquinho sobre o nosso querido Mondrian. Espero vocês!